Boa noite a todos. Boa noite. Olá a todas e a todos. Nós vamos iniciar agora o Leituras da Lógica de Hegel, pelo grupo Hegel e Idealismo Especulativo, no âmbito das atividades do Laboratório Hegel. Nós, hoje, no dia 19 de março, né, vamos ter duas apresentações, uma de Gabriel Silva, aqui da Unesp, e outra de Fabrício Rodrigues Pizelli e Marcelo Marconato Magalhães, né? Ambos aqui da Unesp e o Marcelo também da UEMP. Então, nós vamos começar pela apresentação de Gabriel Silva, que vai nos falar sobre do infinito ao infinito e além, um estudo da contradição entre finitude e má infinitude e sua relação como verdadeira infinitude na ciência da lógica de Hegel. Gabriel, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando, né, o interesse de vocês por ouvirem. Não é fácil achar pessoas interessadas em ouvir o que nós temos para falar sobre Hegel, né? Mas, além disso, eu queria falar, antes de começar, que o texto ainda não está muito acabado, tem vários pontos dele que eu sei onde que eu quero melhorar, algumas partes que eu quero desenvolver melhor e outras que eu quero deixar mais clara, mas eu vou apresentar, eu imagino que as críticas e os comentários que vocês fizerem vão me ajudar a elaborar esse trabalho até o prazo de entrega. Então, como disse o professor Tassinari, o título do trabalho é Do Infinito ao Infinito e Além, um estudo da contradição entre finitude e a má infinitude e sua resolução como verdadeira infinitude na ciência da lógica de Hegel. Vou ler o resumo. Ao longo desta comunicação, apresentaremos, analisaremos e discutiremos o conceito de finito e o conceito de infinito, conforme desenvolvidos por Hegel em sua obra Ciência da Lógica, mais precisamente na seção C. A Infinitude, pertencente ao segundo capítulo, nomeado Ser Aí, da doutrina do ser. Primeiramente, exporemos o conceito de finito, logo em seguida, exporemos o conceito de infinito e sua respectiva diferenciação em má infinitude, o infinito do entendimento, e a verdadeira infinitude, o infinito da razão. Ao final, focaremos na contradição entre a finitude e a má infinitude e sua subsequente resolução com o desdobramento da verdadeira infinitude. Reconstruiremos a argumentação do filósofo e, auxiliando-nos em uma bibliografia secundária, tanto clássica quanto contemporânea, contextualizaremos o debate filosófico em torno do conteúdo proposto, principalmente no que concerne às referências aludidas pelo próprio Hegel. Palavras-chave: Hegel, ciência da lógica, finito, infinito, contradição. Bom, o presente capítulo, fazendo um parênteses, eu já escrevi pensando como um capítulo a ser publicado, então eu trato o texto como se fosse o capítulo. O presente capítulo divide-se em 3 grandes seções. 1, a introdução. 2, o conceito de finito. 3, o conceito de infinito, que subdivide-se em 3.1, a má infinitude, e 3.2, a verdadeira infinitude. Nesta primeira sessão, apresentamos o conteúdo que será abordado, a metodologia que será empregada e o material que será utilizado. Na segunda sessão, apresentamos e analisamos o conceito de finito. Na terceira sessão, decomposta em 2 subseções, apresentamos e analisamos o conceito de infinito e sua respectiva diferenciação em má infinitude, o infinito do entendimento, e a verdadeira infinitude, o infinito da razão. Há um erro aqui no alemão, minha professora de alemão corrigiu isso hoje de manhã para mim, eu já mudei na versão nova do texto, mas enfim, como material primário, utilizamos 3 edições da Grande Lógica, as quais são a edição brasileira, né, de 2016, publicada pela Vozes, que acredito que todos aqui conheçam, traduzida pelo Christian Niebuhr, pela Marlore Miranda e pelo Federico Orsini,
com a colaboração do Tomás, né, que está aqui, da Michela, também colaboraram com essa tradução. Inclusive, tem uma questão da tradução nesse estudo que eu fiz, que eu vou aproveitar da presença deles aqui para tirar uma dúvida. A outra edição que eu usei foi a edição da Cambridge, né, a edição britânica, traduzida pelo George Di Giovanni, que também é bastante conhecida, e a edição da Suhrkamp em alemão, que provavelmente é a edição do Hegel em alemão mais conhecida aqui no Brasil, né, muito utilizada, tem em quase todas as bibliotecas. Também utilizamos como apoio ao material primário 3 edições da Pequena Lógica, as quais são a enciclopédia, né, traduzida pelo Paulo Menezes, publicada em 95, muito conhecida também aqui no Brasil, a edição da enciclopédia traduzida, publicada pela Cambridge, de 2010, e também a edição da enciclopédia da Suhrkamp, que é muito conhecida, dessa mesma coleção em 20 volumes das obras de Hegel. Como material secundários, utilizamos algumas obras elaboradas por estudiosos e pesquisadores da filosofia hegeliana, que apresentam, analisam e discutem, em graus maiores e menores, o conteúdo abordado. Tais obras, que estão listadas nas referências ao final do capítulo, serão mencionadas e citadas ao longo do mesmo. A abordagem hegeliana do finito e do infinito é considerada uma dentre as partes mais famosas de sua lógica, principalmente por conta de sua diferenciação entre a má infinitude e a verdadeira infinitude. Os conceitos de finito, infinito, má infinitude e principalmente verdadeira infinitude possuem grande relevância para o sistema filosófico de Hegel. A relação entre esses conceitos auxilia na explicação de várias características do sistema hegeliano, especialmente no âmbito de sua filosofia da religião, visto que tais conceitos estão diretamente relacionados com as noções de absoluto e Deus. Indo para essa 7ª nota de rodapé, não vou ler ela, mas logo na primeira afirmação de Hegel, nessa seção dedicada à infinitude, é essa relação do infinito com o absoluto, né, com uma nova definição do absoluto. Eu não vou tratar dessa relação entre esses conceitos de finito, infinito, má infinitude, verdadeira infinitude, com os conceitos de absoluto e Deus, ou absoluto ou Deus, né? Não vou entrar nessa questão, mas eu acho que será o tema da apresentação do Fabrício, né, o trabalho dele com o Marcelo. Então, a gente pode discutir isso depois. Sobre esse parágrafo, eu queria fazer um parêntese, que eu fiz aquela busca pelos dicionários sobre Hegel, né, ou os léxicos sobre Hegel, e praticamente, ou melhor, todos os dicionários e léxicos que eu consultei, que eu consegui achar e consultei, os autores ressaltam essa importância do conceito esse conceito de verdadeira infinitude para o sistema filosófico do Hegel e para a filosofia da religião do Hegel. Então, eu acho que é uma afirmação bastante acertada, né, dizer isso. É algo bastante recorrente entre diversos comentadores. Na ciência da lógica, tais conceitos são explicitados principalmente em 2 seções da doutrina do ser, as quais são B, a infinitude, e B, a finitude, e C, a infinitude, ambas pertencentes ao 2º capítulo da obra, nomeado Ser Aí, ainda inserido na determinidade e qualidade. Na enciclopédia, tais conceitos são explicitados principalmente nos parágrafos 92, 93, 94, 95, todos pertencentes à seção B. Ser Aí, inclusa na qualidade. Na grande lógica, Hegel fornece uma exposição mais detalhada, minuciosa e rigorosa sobre sua lógica e, consequentemente, sobre os conceitos que trataremos. Na pequena lógica, a abordagem realizada pelo filósofo ocorre de modo mais sucinto e assertivo, o que é próprio do caráter enciclopédico almejado por Hegel, pois o filósofo pretendia utilizá-la como uma espécie de manual de ensino para suas aulas. Ao longo destas sessões, Hegel faz uso dos adjetivos finito, endlich, e infinito, unendlich, e dos substantivos finitude, endlichkeit, e infinitude, Unendlichkeit, de modo pouco claro,
segundo compreendemos o sufixo ud, que nesse caso é o correspondente em língua portuguesa do sufixo alemão keit, que possui a função de substantivar adjetivos, designa a característica daquilo que nomeia, ou seja, a finitude significa a característica de ser finito e a infinitude significa a característica de ser infinito. Esse parágrafo aqui, a afirmação que eu faço nele, é o que eu entendi até o momento, mas eu não estou tão certo disso. Essa nota de rodapé número 8, eu esclareci um outro exemplo que eu achei a partir dos comentadores. O adjetivo absoluto é substantivado quando se adiciona o sufixo heit, que nesse caso é o correspondente alemão do sufixo dade, ficando desse modo Absolutheit, absolutidade, né? É uma palavra que a gente não usa muito aqui em português, mas eu procurei em alguns dicionários de alemão e eles definem ela como absolutidade, né? Absolutheit, o que significa a característica ou o caráter de ser absoluto. Então, eu imagino que a infinitude e a finitude, a gente poderia fazer essa mesma comparação nessa significação, né? O caráter de ser finito, o caráter de ser infinito. Próxima seção. Logo no início da seção B, ponto a infinitude, Hegel indica quais serão seus tópicos. A, algo e um outro. B, determinação, constituição e limite. C, a infinitude, que se desdobra em alfa, a imediatidade da finitude. Beta, a barreira e o dever ser, e que contém a observação. E gama, passagem do finito para infinito. No tópico C, ponto a infinitude, Hegel escreve, cito, o ser aí é determinado. Algo tem uma qualidade, nela não é apenas determinado, mas limitado. Sua qualidade é seu limite. E, sendo afetado por ele, o algo permanece inicialmente ser aí afirmativo, quieto. Mas essa negação, desenvolvida de modo que a própria oposição do seu ser aí e da negação como limite imanente dele seja o ser dentro de si do algo, e este, então, apenas dever nele mesmo, constitui sua finitude. Fim de citação. Muito claro, né, o Hegel, como sempre. Mas, enfim, o primeiro aspecto que gostaríamos de evidenciar na citação acima é a centralidade da noção de determinidade, especialmente para a compreensão do conceito de finito, pois este encontra-se na esfera da determinidade. Para Hegel, algo determinado possui uma qualidade, ou seja, seu ser possui um modo específico de ser, e é isto que o define. Mencionando a proposição omnis determinatio est negatio, fim de citação, releve meu latim, porque eu não conheço, na verdade, nada de latim, a proposição de Spinoza, Hegel ressalta que toda determinação é negação, e de modo equivalente, podemos afirmar que toda negação é determinação. O ser determinado, portanto, deve ser entendido como a união da realidade com a negação, ou seja, algo é tanto aquilo que é quanto aquilo que não é. Ele se determina a partir da relação negativa que estabelece com o outro. Por exemplo, o quadrado é tanto aquilo que possui 4 lados iguais quanto aquilo que não possui 3 lados. Isto é, o quadrado é o que é justamente por não ser triangular, circular, etc. A qualidade que o define é concomitantemente positiva e negativa. Em decorrência disso, o segundo aspecto que gostaríamos de evidenciar, falta uma palavra aqui, daquela mesma citação, é a importância da negação, pois ela caracteriza-se por ser determinada. A negação é tão constituinte, definidora e afirmativa quanto a própria realidade. De acordo com Hegel, cito, a determinidade é a negação posta como afirmativamente. Fim de citação. O caráter de algo ser tanto realidade quanto negação constituirá, portanto, um limite a si, pois, na medida em que algo é definido a partir da referência a outro, o qual não é ele mesmo, e, na verdade, está contrastado consigo, este outro é a sua negação, que lhe impõe um limite. O triângulo, por exemplo, é limitado por não possuir 4 lados, mas apenas 3.
Nas palavras do filósofo, cito, se nós dizemos a respeito das coisas que elas são finitas, entende-se com isso que elas não têm apenas uma determinidade, a qualidade não apenas como realidade e determinação que é em si, que elas não são meramente limitadas, elas ainda têm, assim, ser aí fora do seu limite, mas que, antes, o não ser constitui a natureza delas, o ser delas. Fim de citação. O finito, desenvolvido a partir da noção de limite, define-se por sua condição de ser limitado, constituído por meio de sua relação externa com o outro, a partir das determinações da realidade e da negação. Nesta relação, algo e outro estão frente a frente, determinando-se e, consequentemente, negando-se mutuamente. Eles são o que são precisamente por não serem o outro. O limite, portanto, une, mas, ao mesmo tempo, separa algo e outro. Ele é o elo que conecta e distingue. Assim, a afirmação de Hegel nos mostra que, quando consideramos algo finito, imediatamente somos levados a pensar em outro que o limita, ou seja, espontaneamente pensamos em um finito que é maior que o primeiro e logo podemos pensar em outro finito que será maior que o segundo, e assim por diante, infinitamente. Ser limitado por algo maior, possuir um limite que pode ser ultrapassado por outro, é, para Hegel, a característica principal do finito. Isto, segundo Hegel, significa que o finito possui ser fora do seu limite, ele possui negação em si, pois nega o ser que não o constitui. Ele é algo que opõe-se ao outro. Ser finito é ser limitado é ser determinado, pois ser de determinado modo significa não ser de outro modo. Seção 3, o conceito de infinito. Na seção C. A infinitude, Hegel afirma que, em relação ao infinito, a tarefa principal é diferenciar o conceito verdadeiro da infinitude da má infinitude, isto é, diferenciar o infinito da razão do infinito do entendimento. Este último, segundo Hegel, é o infinito finitizado, pois, na medida em que o finito é mantido afastado do infinito, ele é finitizado. Em seguida, Hegel divide essa seção em tópicos. A, o infinito em geral, B, determinação recíproca do finito e do infinito, e C, a infinitude afirmativa, que se desdobra em a passagem e em duas observações, observação 1 e observação 2. No primeiro dos tópicos, Hegel afirma, cito, o infinito é a negação da negação, o afirmativo, o ser que se reestabeleceu da delimitação. Fim de citação. Esta sentença de Hegel, segundo compreendemos, salienta que, em um primeiro momento, o infinito é compreendido como a negação da negação, justamente por ser a negação do finito, que, como vimos, é uma negação primeira. O finito, relembramos, caracteriza-se principalmente por ser limitado, por negar o outro que está fora de si, pois sua determinação lhe conferiu tanto realidade quanto negação, isto é, aquilo que é e aquilo que não é, e ambas o determinam. Assim, o finito é negativo. O infinito, por sua vez, indica, ao menos em sua compreensão inicial, a ausência de um fim ou de um limite, pois, como negação da negação, ele é afirmativo, positivo e limitado. É a partir da negação do negativo que se produz o afirmativo. 3.1. Essa seção aqui, C, a infinitude, né, esse infinito geral, A, ponto infinito geral, é uma seção bem curta, acho que são 2 ou 3 parágrafos somente. Bom, 3.1, a má infinitude. Na seção B, determinação recíproca do infinito, do finito e do infinito, Hegel expõe detalhadamente a má infinitude. Inicialmente, o filósofo argumenta que, na medida em que o infinito é a negação da negação, isto é, a negação do finito, ele, o infinito, em um segundo momento, é a negação de um outro. Assim, o infinito recai na categoria do algo determinado, pois ele determina-se em não ser um outro, em não ser o finito. Desse modo, o infinito é gerado simplesmente por uma negação, ele é o não finito. Nas palavras do filósofo, cito,
O infinito é, nessa imediatidade, ele é, ao mesmo tempo, a negação de um outro, do finito, assim como o infinito, que é, e, ao mesmo tempo, como não ser de um outro, ele recaiu na categoria do algo como de um determinado em geral. Fim de citação. Porém, prossegue Hegel, se o infinito é concebido apenas como não finito, ou seja, meramente como sua negação, ele, o infinito, é limitado por este, pelo finito. Eles contrapõem-se um ao outro e assim permanecem separados, pois ao negar algo determinado, como finito, o infinito determina-se a si mesmo. Mas, se o infinito é limitado, consequentemente, ele não pode ser verdadeiramente infinito, mas apenas um infinito errôneo. Desse modo, define Hegel, cito, assim é preciso denominar o infinito posto contra o finito, na relação qualitativa de outros um para o outro, de mal infinito, de infinito do entendimento. Fim de citação. Esta infinitude que está deslocada da finitude é, portanto, a má infinitude, fruto de uma simples e ingênua negação. Esta negação faz com que o infinito ainda fique preso à estrutura da determinidade, que é tipicamente limitadora e finita. Assim, o infinito é finitizado. Nas palavras de Hegel, cito, essa contradição está presente desde já no fato de que o infinito permanece contraposto ao infinito, como Seraí. Há, com isso, duas determinidades, há dois mundos, um infinito e um finito, e na relação deles, o infinito é apenas limite do finito, e é, com isso, somente um infinito determinado, até mesmo finito. Fim de citação. Observamos que na má infinitude há uma autocontradição, visto que o próprio conceito de finito está em desacordo com sua oposição ao finito. Ou seja, na má infinitude, o conceito de infinito, que significa totalidade ilimitada sem determinação externa, está contraposto ao finito, e assim ele está limitado e determinado externamente. Portanto, a própria significação do infinito e da má infinitude não subsiste, e assim se desenvolve em direção à verdadeira infinitude. A verdadeira infinitude, portanto, é fruto de uma articulação processual e necessária. A autocontradição da má infinitude estimula sua própria resolução, pois cria uma autoincompatibilidade entre o significado de infinito e a má infinitude. A solução deste conflito se dará a partir da incorporação do finito ao infinito, resultando na verdadeira infinitude. Já estou finalizando, só mais alguns parágrafos. 3.2, a verdadeira infinitude. Na seção C, a infinitude afirmativa, Hegel explicita a verdadeira infinitude. Como vimos nas páginas anteriores, para o filósofo, caso seja concebido simplesmente como não finito, isto é, como a negação do finito, o infinito será necessariamente falso, pois, se assim for compreendido, ele estará em oposição ao infinito, e estando em oposição, ambos estarão se limitando. Contrariamente, Hegel entende a verdadeira infinitude como a totalidade que não é condicionada por outra, pois todas suas determinações são internas. A infinitude é estruturada de modo que não há algo fora dela. Portanto, se o infinito é verdadeiramente infinito, ele não pode se relacionar com o outro que não seja ele próprio, pois isso o limitaria. Assim, para que o infinito não seja finitizado, é preciso que ele contenha o finito em si como um momento. Hegel conclui que a verdadeira infinitude não pode permanecer em oposição à finitude, mas deve contê-la. A separação entre o finito e o infinito deve ser removida, ou não escrevi, mas talvez outra palavra que poderia ser usada é superada ou suprassumida. De acordo com Hegel, ilustrativamente, pode-se representar a má infinitude como uma linha reta, estendida indefinidamente, na qual não se sabe nem seu início nem seu começo. Nela, o infinito, como final, pode ser qualquer uma das extremidades, pois elas representam o seu limite. A verdadeira infinitude, por outro lado, pode se representar como um círculo, o qual se vê integralmente
sem a necessidade de reconhecer propriamente seu início e fim. Nele, tudo está contido, a completude, sem possuir limite algum. Bom, meu texto se encerra aqui. Eu não sei quanto tempo levou, mais ou menos. Eu acho que o meu texto ainda está bastante curto. Eu já me justificando, eu acho que eu desenvolvi bem mais a parte do finito do que a do infinito, que é propriamente o foco do grupo. Mas a parte do infinito eu pretendo continuar desenvolvendo até a data de entrega, né, do texto. E eu acabei desenvolvendo bastante a do finito, porque eu senti uma necessidade de justificar aquele momento que a gente já estava. É complicado isso na lógica do Hegel, porque parece que uma categoria vai precisando da justificação da anterior, e se a gente não quer tomar nenhum pressuposto, a gente tem que ir voltando para essas categorias anteriores para explicar a argumentação do ponto que a gente se encontra. Mas é isso. Agradeço por vocês se interessarem em assistir. Obrigado. Parabéns, Gabriel, pela apresentação. Bom, como de praxe, como todos aqui são do grupo, ou tem muito poucas pessoas do grupo, nós vamos abrir primeiro para comentários mesmo, né, para uma discussão, e depois para perguntas, certo? A gente ainda está no horário, não temos muito problema. E eu gostaria de começar, né? Eu tive acesso ao texto do Gabriel antes. Aliás, a gente precisa melhorar isso e conseguir disponibilizar o texto para todos antes, né? Que, na verdade, o próprio Agemir marcou esse evento muito em cima da hora, os alunos estão tendo dificuldade de conseguir preparar o texto, então, se a gente marcasse muito antes, eles não teriam tempo para fazer isso, e se a gente marcasse depois, não teria tempo para a apresentação com a Agemir, né? Para o evento principal, né? Mas vamos conversar com a Agemir para ver se da próxima vez ele informa com bastante antecedência para que a gente possa também se planejar e conseguir fazer isso, né? Então, eu gostaria de colocar algumas coisas, então, Gabriel. Bom, primeiramente, parabéns pelo trabalho, né, de pesquisa e estudo. Eu sei o quanto isso envolveu de estudo, né, de reflexão, de busca bibliográfica, que, aliás, esses dias você ficou, né, atrás da gente, justamente perguntando sobre possibilidades, bibliografias, né? Acho que uma pergunta interessante é aquela: por que você escolheu essa bibliografia? Mas eu pensei nela agora só porque você pergunta isso para todo mundo, mas não é exatamente isso que eu quero comentar, mas depois você pode falar. Então, de qualquer forma, parabéns pelo trabalho, né, de pesquisa e estudo, parabéns pelo texto seu, né, está um muito bom texto, né, pela apresentação e pela análise detalhada da questão, que é isso que você se propõe a fazer, né, no seu texto, né. A partir daí, eu teria algumas observações. Bom, uma outra é que eu gostei também do que você diz, né, o infinito, que significa totalidade ilimitada, sem determinação externa, né? Eu acho que isso representa bem a ideia do infinito, né? Eu comentei aqui em algumas apresentações passadas, né, que numa banca de qualificação sobre a substância em Spinoza, justamente o que permite Spinoza mostrar que tem uma única substância é o fato de assumir que o infinito, né, a substância, seria sem nenhuma determinação. Então, se houvesse duas substâncias, de alguma forma, uma limitaria a outra, né? Então, isso implica que haveria uma única, uma unidade, né? Por que isso é interessante? Primeiro, porque Hegel é um leitor profundo, né, de Spinoza, como a própria citação que você colocou, né, de toda determinação é negação, que ele tira de Spinoza, mas não só isso, como isso mostra como a própria noção de substância como uma absoluta infinitude. Se eu não me engano, Spinoza usa uma expressão parecida com essa, né? O ser absolutamente infinito, ou alguma coisa assim.
leva, então, a essa ausência de limites, mas uma ausência de limites que não é abstrata, é algo concreto, é algo universal, é algo pensado. Então, eu gostei muito dessa sua frase, né, no seu texto, que eu acho que expressa esse espírito, e que, de alguma forma, dá conta de uma determinação muito inicial do infinito, como a ausência de um fim ou de um limite, né, que você citou o Winwood, né, no seu texto, dizendo que seria uma primeira aproximação. Bom, mas a partir daí, eu sinto que no seu texto você estabeleceu uma certa contraposição entre realidade e negação. Deixa eu fazer uma coisa para isso. Entre realidade e negação, como se realidade fosse o positivo e a negação uma contraposição à realidade. E realidade, na ciência da lógica, na verdade, contém nela a negação. Então, ela tem o negativo dentro dela, ela tem a negação dentro dela. Então, não dá para tomá-la apenas como positiva, né? Depois, o que eu aconselho, né, vamos assim dizer, se você não estiver acreditando em mim, o que é todo o seu direito, a voltar nas passagens da ciência da lógica, onde ele fala de realidade, e tentar encontrar esse caráter afirmativo, ou essa oposição, né? Mais do que isso, há uma seção que ele intitula justamente realidade e negação, né? Ele, eu não sei se os tradutores, porque, se eu não me engano, está entre cochetes, e ele vai dizer nessa seção, né? Nesse conceito da realidade, né? No conceito de uma realidade que ele está criticando, que seria apenas positiva, ele fala assim, assume-se, então, que ela ainda permaneceria quando toda a negação fosse abstraída. Então, você tira toda a negação e ela é só pura afirmação. E ele coloca, com isso, porém, é supra-assumida toda a determinidade da mesma. Ela não se torna mais realidade. Para ela ser realidade, ela tem que ter negação, porque ela tem determinidades no interior dela. Tudo bem? Então, o que é realidade na ciência da lógica, a categoria de realidade, é uma questão complicada, e não se resume só à positividade, né? Eu diria complicada e complexa, porque o conceito é complexo, ele tem todos esses conceitos no interior dele. Mas o que Hegel vai mostrar é que a idealidade tem mais verdade do que a realidade, ou que a realidade, ou na verdade a realidade, aquilo que a gente entenderia por realidade, na verdade é a própria idealidade, que se mostra como o real, né? Mas isso é outra história que depois a gente comenta. De qualquer forma, isso que eu te sugeriria a pensar essa contraposição que você fez. No seu texto também você fala do infinito, que tem um maior... que tem um maior... você escreve assim, pensamos em um finito que é maior que o primeiro e logo podemos pensar em outro finito que será maior que o segundo, né? Como se essa categoria do maior, de um finito maior, tivesse nesse momento de discussão da categoria da infinitude. E, na verdade, maior é uma categoria relativa à quantidade. Isso só vai surgir mais lá para frente, ou seja, a categoria do infinito, da má infinitude, da verdadeira infinitude, ela se mostra, né, ela tem como base outras categorias anteriores, mas que não depende dessa do maior, né? Porque, veja, o maior já entende que o finito anterior se conserva no finito maior, e que esse finito se conserva no seguinte, né? Enquanto que essa primeira apresentação, por exemplo, da má infinitude, é uma variação, é um outro que aparece que gera um outro, que gera um outro, que gera um outro, e esse outro não precisa ter contido nele o que estava posto anteriormente, entende? Ou seja, ela vem da variabilidade, enquanto que... E aí tem uma certa razão, porque esse é o desenvolvimento, quer dizer, por existir... Bom, aí a partir daí Hegel vai criticar essa ideia de variabilidade pura, porque é o mesmo ser que está se apresentando ali, então ele chega na noção de verdadeiro infinito, né? É esse verdadeiro infinito que está se expondo nos vários momentos da má infinitude, né? E os vários finitos são momentos desse verdadeiro infinito. E com essa, então, multiplicidade dentro de uma unidade, ele chega na categoria de quantidade,
E a partir da categoria de quantidade é que ele vai pensar esse maior, né, ou mais, né, que você colocou. Então, é uma categoria que vem para frente, não exatamente aí, né? Quanto à expressão negação da negação também, né? Hegel usa ela de duas formas distintas, uma para caracterizar o algo, eu não vou entrar nisso aqui, porque é uma negação da negação, porque o próprio algo, enquanto é uma determinidade, é uma negação, é uma delimitação. Então, e por ele ser essa negação, sendo a negação da negação, ele é algo determinado. Mas, como eu disse, eu não vou entrar nisso aqui, eu prefiro falar da outra. Então, quando ele usa a negação da negação no infinito, quando ele trata do infinito, ele vai usar para caracterizar a verdadeira infinitude, e não a má infinitude, não o infinito só em geral. E essa negação da negação aparece como que, na má infinitude, como de um algo, você passa em outro, desse outro num outro, desse outro no outro, você tem aí uma negação que vai acontecendo e que vai fazendo com que os momentos sejam o contrário do anterior e se coloque mais uma negação infinita. Então, a negação da negação, ou seja, para atingir justamente o que você colocou no início lá, do infinito, que significa a totalidade ilimitada, sem limite, né? Sem uma determinação externa, você tem que negar a limitação, negar a negação. E aí sim você atinge o verdadeiro infinito. Mas com todo esse processo. Então, falar só de negação da negação não permite fazer isso, porque o próprio algo é caracterizado como negação da negação, mas nesse processo da má infinitude, quando você faz a negação da negação, você chega na verdadeira infinitude no ser para si, né? Então, de novo, eu te aconselho a olhar lá toda vez que aparece negação da negação para ver os contextos em que isso acontece, né? E você vai perceber que ele faz essa diferenciação. Ele não usa essa negação da negação para a má infinitude, por exemplo, ou para o infinito em geral. Aí tem uma parte que você fala assim, esta infinitude que está deslocada da finitude portanto, portanto, a má infinitude, né? E não é só isso, como está lá, porque a má infinitude, ela é má infinitude porque ela não atingiu o conceito verdadeiro de infinitude, né? Então, lembra que para Hegel algo é verdadeiro se ele está de acordo com o conceito dele. E quanto menos ele está de acordo, menos verdadeiro ele é, né? Então, a má infinitude é má, e a verdadeira infinitude é verdadeira, porque a verdadeira atinge o conceito de infinito, enquanto a má infinitude não, né? E aí... tá. E aí, eu gostei de uma coisa que você colocou no seu texto, que é a autocontradição, né? E aí eu agradeço a você, eu falo que a gente aprende com os textos, né? De quem a gente está sempre lendo, né? Dos nossos alunos, porque justamente pela má infinitude não estar adequada ao seu conceito, e isso a gente pode estender, então, para qualquer coisa que não esteja adequado ao seu conceito, é que tem uma contradição, mas tem uma autocontradição. Então, a coisa se contradiz nela mesma e isso impele a um movimento, né? Então, justamente como a má infinitude é infinito, mas não está de acordo com o conceito dela, ela é impelida para a verdadeira infinitude, né? Mas o movimento mesmo, né, a contradição que existe, o que tem que ser explicitado, é o que Hegel explicita na análise da ciência da lógica, né? Então, ou seja, não basta dizer isso como fórmula mágica, ou seja, dialética em si não explica nada, do meu ponto de vista, eu sempre digo isso, né? Dizer, isso é dialético, não explica nada, significa só dizer que muda, então, o que é necessário para compreender o movimento dialético é compreender o que está em contradição e o que resolve a contradição como unidade daqueles momentos, né? Como se mostra como faces anteriores, como se antes a gente estivesse vendo só a face, agora a gente, com a unidade, consegue ver para onde, qual é a solução do movimento dialético, né? Então, de qualquer forma, muito obrigado por esse conceito de autopercepção, provavelmente eu vou usá-lo a partir daqui, se eu não citar, fica aqui gravado, se algum dia você quiser falar, olha lá, o Tassinari tirou isso de uma palestra minha, né? Bom,
Então, o que eu teria de comentário a fazer, né? Até porque você falou dessa volta de olhar a dedução dentro da lógica, das categorias. Bom, eu acho que uma das coisas que a gente tem que sempre ter clara as várias significações que a lógica tem. Então, um primeiro delas é resolver um pouco o problema kantiano, o problema do idealismo alemão, das categorias que nos permite pensar tudo, né? Das categorias da razão, né? Que nos possibilita pensar tudo. Então, é isso que Hegel está desenvolvendo ali, né? Então, ela é uma compreensão conceitual filosófica das categorias e dos conceitos, né? Categorias, Hegel acaba usando esse termo que fala dos conceitos do ser, né? Depois, na essência e na doutrina do conceito, ele não vai mais usar esse termo, você pode também pesquisar lá no texto para ver isso. Ele usa mais para os conceitos da doutrina do ser. Então, no desenvolvimento dessas categorias e conceitos, né, do que constitui o ser, a realidade, a efetividade, ou melhor, o universal, né, isso significa qualquer coisa, é isso que ele é o desenvolvimento dessas categorias e conceitos que ele está fazendo na ciência da lógica, né? Só que esse universal é um universal concreto, ou seja, é um universal que, ao pensar todas as coisas, também é realidade, não é só subjetividade. Porque aí, na ciência da lógica, essa oposição entre subjetividade e objetividade está superada, né? E você pode pensar essa superação tanto em termos de um primeiro momento onde Hegel coloca a fenomenologia do espírito como o momento em que você consegue fazer essa superação com saber absoluto e adentra nas categorias da ciência da lógica, ou no projeto da enciclopédia, depois da enciclopédia de 1827, onde ele analisa o pensar na introdução da enciclopédia. Então, ao analisar o pensar e mostrar que o pensar, né, existe só um pensar, que o objeto inicial da filosofia é o pensar, etc., ele consegue esse solo a partir do qual ele pode desenvolver essas categorias que vão pensar metafisicamente a objetividade, né, sem necessariamente depender do conteúdo exposto na fenomenologia. Então, a gente sempre tem que ter um pouco em mente isso, porque senão a gente não sabe muito bem o que o Hegel está fazendo ali. Eu sei que esse não é o seu caso, mas uma forma, como você procurou fazer um texto autocontido, você fez, vamos assim dizer, isso ficou como uma tensão no texto, assim, me parece, né? Eu não sei, aí você pode comentar de novo, né? Então, de qualquer forma, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Essa totalidade, então, que o eu está descobrindo, né, na exposição dessas categorias, né, ela vai preenchendo esse eu que é primeiro abstrato, um ser, que depois vai tendo coisas, determinidades, né? Eu digo descoberta porque não é algo que a gente inventa, né? É algo que, no final das contas, tem uma objetividade, né? Mas que, de qualquer modo, também não é algo estático que está ali, né? É algo que a gente faz, né? Que o próprio sujeito faz ou participa desse fazer, né? Desse infinito hiato que está ali, né? Mas, por outro lado, tem uma certa imobilidade, porque isso o conceito, como diz Hegel, é eterno e infinito. Então, ele funciona como o primeiro motor imóvel, né? Ato puro, né? Então, ele também tem essa imobilidade ao mesmo tempo que é mobilidade. Talvez essa seja a coisa mais difícil de ser pensada na filosofia hegeliana, né? Como esse absoluto é ao mesmo tempo móvel e imóvel, né? Bom, mas isso é outra coisa. De qualquer forma, é isso que, ao demonstrar essas razões passo a passo, né, dessas dependências conceituais, é que você tem essa demonstração na ciência da lógica, que é o que você está procurando seguir e mostrar, né? E que essa força é justamente que ela existe, né? Porque ela vem justamente de uma demonstração especulativa. Especulativa significa contemplativa, significa uma contemplação que tenta abarcar o todo, né? Daí vem o termo especulação, né? Então, é esse desenvolvimento que está sendo apresentado e que você está mostrando aí, né? Principalmente depois do saber absoluto ou do pensar que a gente disse anteriormente. É isso que eu teria a dizer para contribuir para as suas reflexões, né? Depois eu te mando as minhas observações e aí você pode repensar o seu texto. Tudo bem?
qualquer forma, parabéns pelo texto, e que é extremamente difícil, né? E que eu acho que você tocou nos pontos principais ali, apesar dos comentários. Certo. Obrigado, professor. Eu vou querer ou o vídeo ou as anotações, porque certamente elas irão me ajudar, né? Se eu não me engano, o texto pode ser enviado até junho, então tem mais uns 3 meses aí que dá para trabalhar bastante. Eu queria fazer uns comentários sobre o que você falou, mas eu não sei se é o momento, se eu esperar a Miquela falar. O microfone está desligado, Tassinari. Eu vou esperar a Miquela falar, porque daí talvez eu já falo tudo de uma vez, é melhor. Então. Eu tenho, em primeiro lugar, parabéns. É legal ouvir as apresentações e os textos do Gabriel, porque são claros. Então, a gente já supera aquela frustração que normalmente a gente tem quando está lendo Hegel ou está lendo textos sobre Hegel. Pelo menos dá para entender quando a gente está de acordo ou não está de acordo com aquilo que o Gabriel está falando. Nesse caso, tem um comentário sobre um ponto em relação ao qual eu não estou completamente de acordo, mas daí, sendo que ele me citou muito, parece que eu não estou de acordo também comigo mesmo. Isso é muito divertido. Provavelmente não estou de acordo com o meu conceito. Eu acho que, de alguma forma, tem a ver com aquilo que o Ricardo já falou. Então, vou tentar ser breve para não repetir coisas que já foram faladas. Tem um ponto do seu texto no qual você fala que o finito é a negação do outro que está fora que é a negação do outro que está fora dele. É daí que começou a chegar uma inquietação. Tem alguma coisa que não casa completamente com aquilo que eu penso sobre o finito. Porque na parte sobre o finito, mas me corrijam se eu estou errada, porque não estou com a cabeça bem familiarizada, faz um tempinho que não leio aquela parte. Mais do que a negação do outro que está fora do finito, Hegel define o finito que está fora dele, Hegel define o finito como aquilo que contém em si mesmo o seu não ser. Ele não tem fora de si o seu não ser. O finito é aquilo que tem em si mesmo o seu não ser. É justamente por causa disso que o finito tem que passar tem que acabar, tem que cessar, tem que passar para o seu outro. E depois eu me perguntei, por que o Gabriel falou isso? Eu acho que você, na tentativa de reconstruir como foi gerado dialeticamente o finito, ficou preso um pouquinho naquilo que aconteceu antes. Ou seja, como se define a determinidade ainda que ainda não se mostrou como finito. Em particular, você parou um pouquinho sobre a relação entre realidade e negação. Tá? E você descreveu muito bem aquela dinâmica, onde a realidade não é o seu não ser. É exatamente aquilo que depois você falou em relação ao finito, né? O problema é que depois da realidade e da negação acontece uma coisa fundamental. Uma coisa que, para mim, pelo menos, é fundamental para entender como é que funciona. Não temos somente o fato da determinidade de omnis determinatio est negatio, ou seja, de uma determinidade que é tal por causa da negação. Ou seja, não temos somente que uma coisa, aquilo que é porque não é o seu não ser. Não tem só essa relação de negação, de incompatibilidade. Tem também uma determinidade que é determinada negativamente, como você falou, mas é determinada negativamente porque ela é também relação consigo. Ou seja, a determinidade se relaciona consigo através da sua negação. É toda aquela missa que o Holger canta no livro dele, quando ele fala de self-relating determinacy.
Então, não temos só essa relação de incompatibilidade, mas eu não sou simplesmente a negação do outro. Eu sou aquilo que eu sou, então estou em relação comigo, porque não sou o meu outro. Isso faz com que, cada vez mais, naquela sessão, nessa relação comigo mesma, que passa pela minha negação, pelo não ser, o que acontece? Acontece que esse não ser fica progressivamente cada vez mais integrado na própria estrutura da determinidade. Tanto que, no limite, como você falou, é o ponto no qual uma coisa tanto se separa quanto inclui o seu não ser. O finito é aquele ponto onde o não ser fica no coração do ser determinado, o define. Eu puxa a passar para o seu outro. Então, não está fora, está dentro do finito não ser. Eu acho que você não destacou, pelo menos na minha impressão, que você não destacou esse caráter imanente do não ser dentro da própria determinidade, porque você, me parece que ficou um pouquinho preso naquilo que ainda estava acontecendo entre a realidade e a sua negação. Onde tem aquilo que Hegel chama o ser como o seu não ser, mas ainda não tem esse processo de diferenciação e autorrelação de cada um dos dois lados através do outro. E outra coisa, só um pequeno ponto para... em italiano se fala dare a Cesare quello che è di Cesare. Então, é verdade, é um ponto fundamental que poucas pessoas reconhecem, essa da autocontradição das categorias do pensamento. Não é que estão em contradição uma com a outra. Cada categoria é autocontraditória. O Gabriel falou isso muito bem. Uma pesquisadora que destaca isso muito bem, além de mim, mas eu copiei, na verdade. Eu copiei, é a Karen de Boer, que tem uma paper sobre a Hegel's Notion of Contradiction Revisited, não sei o que, mas é só colocar a Karen de Boer, vou colocar o nome da Karen aqui no chat, Contradiction, você vai achar esse artigo, é bom citar pelo menos nesse ponto. Boa. E depois eu tenho uma pergunta, mas posso deixar a pergunta para depois, caso alguém tenha outros comentários. Mas, como sempre, Gabriel, parabéns, é legal te ouvir, porque, sério, esquece das frustrações e dá vontade de conversar, então, realmente ótimo. Obrigado, Michela, pelos comentários, certamente me ajudarão muito. Assim como o seu livro vem me ajudando bastante. Eu falei que eu ia comentar algumas coisas que eu fui anotando, mas eu nem sei se tem muita necessidade, é coisa rápida mesmo. Pelo que eu compreendi, o Tassinari falou primeiro Aliás, alguém mais vai fazer algum comentário? Porque daí eu vou juntando tudo e deixo para o final. Senão eu já... Acho que então... o Tassinari comentou primeiro da realidade da negação. Eu dei uma olhada na seção da realidade da negação, mas por conta do tempo e de ficar indo, voltando para o finito e tal, eu não consegui ver detalhadamente tudo. Mas eu concordo com o que você falou. Talvez eu não tenha sido claro nesse ponto. Eu ainda acho que o meu texto, eu estou usando algumas palavras de modo um pouco ambíguo em algumas ocasiões, mas eu havia entendido a realidade e a negação como, acredito, desse modo que você tinha falado mesmo. Não como oposição, mas como a negação teve até uma passagem que eu falo da negação tão afirmativa quanto essa realidade que a gente toma por exemplo, o que é real e o que não é real, mas essa negação é tão constituinte desse todo quanto essa realidade, mas talvez foi algo que eu não deixei tão claro. Mas a parte do finito e do infinito, teve 2 momentos que eu fiquei em dúvida por estar achando, porque eu percebi isso depois de entregar o texto, que eu confundi o finito e o infinito qualitativo com o quantitativo.
nessa parte que você falou, de um finito maior que o outro, e em uma outra nota de rodapé que eu fiz, que eu não li aqui na apresentação, mas sobre essa ideia de um conjunto que é maior que o outro, etc. Eu percebi que isso estaria na seção da quantidade, né, não está na qualidade. O curioso é que eu encontrei esse exemplo do finito, um maior que o outro, em alguns comentadores. Então, eu fiquei meio assim, bom, eu fui um pouco na dele, sabe? Do tipo, se eles estão falando isso, eu sou apenas um mestrando, eles são professores. Mas, enfim, eu vou revisar essa parte para ter certeza. Da negação, o outro comentário sobre a negação da negação, realmente tenho que desenvolver melhor, concordo com o que você falou, professor. E a questão da autocontradição, você falou que gostou da expressão, eu não sei se eu usei ela adequadamente, porque tem mais esse problema, mas ela não é minha, não, eu achei ela no texto da Michela, inclusive. A Michela falou que eu citei ela bastante, mas de ontem para hoje que eu continuei escrevendo, apareceu muitas mais citações dela, porque o texto dela está me ajudando bastante, eu gosto bastante da forma com que ela expõe. Agora, sobre o que a Michela falou, com a sua explicação agora, concordo, acho que eu fiquei preso um pouco nessa noção de determinidade e levei isso para o finito, eu vou rever isso melhor. Que para mim essa parte da lógica não é uma parte que eu estava muito habituado, e eu achei uma parte bastante complexa, difícil de entender, às vezes não entra na cabeça, mas, enfim, eu agradeço os comentários, certamente me ajudarão bastante. É isso, obrigado. Michela, depois você passa para nós as referências dos seus textos sobre a lógica também. Quero aprender mais. É que tem milhões, gente. Tem todo mundo publicando. Não tem importância. Diálogo é diálogo. Não, sobre essa parte da lógica, eu sempre leio. Na verdade, o texto do Steven Urgeit tem também as lições sobre a ciência da lógica, 20 lecture. Não, eu estou dizendo os seus textos, de autoria sua, para nós. Não precisa. Mas é bom, a gente até vê as bobagens que você falou lá e fala, nossa, olha o que a Michela está falando aqui, que absurdo, onde é que você viu? Estou brincando, como o Gabriel falou, eu acho que sempre, a gente aprende muito, por isso que a gente gostaria. Esse sim, eu nem concordo com tudo aquilo que a Karen fala sobre nesse artigo, mas tem essa parte sobre a autocontradição, faz sentido. Basicamente, acho que ele tinha em mente o conceito de oposição lógica em Kant, sabe? Onde tem que você tem uma oposição lógica quando você tenha um conceito que contenha, tem um sujeito que contenha, como é que se fala? Um conceito que contém uma característica, uma propriedade que é incompatível com as suas características essenciais, basicamente. Para fazer um exemplo muito bobo, o solteiro e não casado. Temos não casado, ou você pega poderíamos dizer, a Michela não gosta de pizza, enquanto italiana deveria gostar de pizza. Então, eu não estou realizando o meu conceito, tá? Exato. Eu acho que ele tem em mente algo desse tipo, né? Mas a Karen explica muito bem essa parte, eu acho. Mas posso fazer uma pergunta? Para o Gabriel. Sim, por favor, claro. Essa parte dessa dialética do finito e infinito, a forma na qual se desenvolve a contradição, essa dialética sempre me interessou muito, você viu no livro, eu paro um pouquinho para analisar essa parte. A minha pergunta, um pouco provocativa, você fala provocativa ou provocatória? Nunca lembro. Provocativa. A minha pergunta um pouco provocativa é,
Depois que eu vou explicitar com Hegel a estrutura autocontraditória da mal-infinitude. E essa auto-incompatibilidade do mal-infinito me puxa a conceber, vamos dizer assim, a verdadeira infinitude como a infinitude que contém em si a finitude. Eu deixei para trás a contradição ou não parece que está emergindo ou surgindo uma nova contradição? Porque, na verdade, eu tenho, com o mal infinito, eu tenho um infinito que é finitizado, tá? Mas, ao mesmo tempo, na verdadeira infinitude, eu tenho um infinito que contém em si, novamente, algo em relação ao qual ele parece ter uma relação de incompatibilidade. Então, a contradição está resolvida ou não está resolvida? Temos várias contradições. Eu sempre fiquei, depois de muitos anos, analisando essa parte, ainda não estou inquieta. Mas é uma pergunta que eu deixo para todo mundo, não só para Gabriel. É bom que a Michela deixa a pergunta para todo mundo, porque eu não vou responder por não saber, na verdade. Eu havia ficado com essa questão, eu tinha pensado nisso, mas não cheguei a conclusão nenhuma, porque eu me lembrei do começo do seu livro, lá vou eu de novo, que você fala daquelas noções da contradição como uma espécie de ferramenta, ou a contradição ontológica, ou a contradição como erro do entendimento, se eu não me engano. E eu fiquei pensando que nessa passagem, se a contradição não estaria muito... nessa passagem do Hegel, né, não do seu livro, ela não estaria muito vinculada a essa noção de uma contradição como ferramenta, do tipo assim, a contradição aponta um erro, porque o infinito, quando compreendido pela má infinitude, ele não é um infinito, porque ele está oposto ao outro, ao finito. Ou seja, a partir dessa noção de o conceito o objeto estar adequado ao conceito, a má infinitude não está adequada ao seu próprio significado. Então, seria uma autocontradição que está mostrando um erro nela que tem que ser superada. Então, parece que a contradição nesse momento é meramente um erro, né? Ela indica que algo está errado e aquilo tem que ser mudado. E em outras passagens eu tenho a impressão de que a contradição para o Hegel é mais do que apenas um erro, né? Então essa questão sua, pelo que eu entendi, de a contradição se resolve, mas não surge uma outra, é uma questão que eu também acho que eu fico bastante intrigado, porque se ela só se resolve e não aparece mais nada, parece que ela foi somente um erro, como essa ferramenta, né, que estimula algo ser corrigido, mas não sei responder. Nem eu. Então, eu penso assim, esse é o problema de pensar em Hegel apenas dialeticamente. Ou seja, e mais, de pensar a dialética como uma ferramenta que se aplica a qualquer conteúdo. Não, a dialética é algo que emerge do próprio movimento do pensamento. Ou seja, quando o Hegel fala do momento dialético, ele está falando num momento, de um momento que o pensamento está pensando sobre si, e não como uma forma, uma ferramenta que a gente vai aplicar. Por isso que eu falo que dialética não explica nada, se dita pura e simplesmente dessa maneira, né? Mas mais do que isso, de que o pensamento de Hegel não é só dialético, é dialético especulativo, onde o especulativo é mais importante, vamos assim dizer, se eu posso dizer dessa forma, né? Mas isso está errado, porque eu diria de outra forma, onde o especulativo suprassume o dialético, supera o dialético, tem o dialético nele e como superado, como não dialético. Aí tem um problema do especulativo como um momento, né? Ou seja, um momento especulativo que reúne as determinações anteriores, e o especulativo pensado como grande momento, vamos assim dizer, né? Que são duas formas com que Hegel usa o termo especulativo, mas, pelo menos, né? Mas, se você pensar, então, no especulativo, o que está se buscando é essa determinação do absoluto,
que, como diz Hegel, é o terceiro momento desses momentos de determinação. E a verdadeira infinitude aparece como o terceiro momento. O primeiro é o ser puro, o segundo é o Dasein, o ser aí, e o terceiro é o infinito, a verdadeira infinitude. Então, ele volta a ser a determinação do absoluto, né? Qual é a contradição que o verdadeiro infinito traria? Eu acho que é aquela de ser, ao mesmo tempo, uma determinidade, que contém nela os diversos momentos finitos, mas sem estar completamente explicitado de forma racional o que está contido nesse verdadeiro infinito, que é o que Hegel vai desenvolver durante o resto da ciência da lógica. Depois fazendo assim, a doutrina da essência, chegando ao conceito, à ideia, todas essas categorias que estão no verdadeiramente infinito. Mas não há uma superação, porque não há um outro do verdadeiramente infinito. O outro está na relação com ele, quer dizer, é parte dele que é ele, é o outro dele, é o finito que está dentro dele, mas um finito que não se contrapõe mais como na má infinitude. Né? E é por isso que você tem aí uma metafísica, de fato, na lógica, ou seja, você está substituindo as categorias da metafísica pelas categorias existentes na ciência da lógica, que dá substância a tudo, que vai ser a ideia lá no final das contas, a ideia especulativa. E que o pensar não consegue, se ele vai buscando os fundamentos dele, da realidade, vai se aprofundando nisso e chega nisso. Se a gente acredita que esse todo é racional, se a gente acredita que a gente pode compreender esse todo, se a filosofia tem sentido, né? Se não é um acaso, se não é... Então, é isso que eu digo, que por isso eu falo que, tipo, dialética, materialismo dialético, isso é outra coisa. Idealismo especulativo tem dialética, mas de uma outra forma, né? Bom, mas a gente pode discutir tudo isso, isso não é... amém, né? A gente pode discutir depois as razões dessas coisas. E eu volto a insistir para a Michela passar, porque assim, da mesma forma que ela falou que não concorda em algumas coisas no texto da De Boer, né? É assim mesmo, tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta no nosso texto. Então, passa para a gente, os alunos têm que ler, até para dialogar com você, para falar. Então, depois passa a referência dos seus textos, por favor. O Gabriel pode passar o PDF para todo mundo. Ok. Obrigado. Compartilhe. A capa é maravilhosa. A capa do meu livro, me desculpa, mas a capa é maravilhosa. Eu tenho certeza que o texto também. Não, a capa é uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida. Bom, vamos começar, então, o próximo? Eu vou, então, desligar a gravação para recomeçar, tudo bem? Porque a gente já passou um pouco da 1 hora de apresentação.